Saudação de paz, queridos. Aqui é o pastor Israel Ferreira falando da cidade de Ilhéus para a TV CPAD Aconselhamento Pastoral. Nós estamos trabalhando temas complexos para o conselheiro, para o pastor, como lidar com eles. Claro que eu não tenho como ensinar tudo, porque eu também não sei tudo. São coisas muito complexas, a gente está só dando dicas aqui importantes. Eu falei na semana passada, eu falei sobre a possibilidade do luto, sobre a pacientes terminais. E hoje eu quero falar exatamente sobre o luto. Quando a pessoa parte para a glória, todos nós um dia podemos partir. Jesus não volta logo, eu, outros partirão em breve. Ou partiremos em breve. Então é muito importante que a gente pense nisso, como a família lidar com o luto. Como o pastor, o conselheiro vai ajudar a elaborar este luto. Porque o luto é um processo de elaboração que as pessoas têm que fazer, têm que elaborar. Tem muitas pessoas que param numa fase do luto, num momento do luto, a pessoa para e fica o resto da vida vegetando ali. Tem gente que perde, uma mulher com 40 anos, perdeu o marido, e ela fica o resto da sua vida vegetando, sofrendo amargamente e acaba morrendo de luto. O luto também mata as pessoas, adoecem. Um estresse profundo, uma tristeza, entra num processo de depressão e acaba pessoas porque não conseguiram elaborar o luto. A elaboração do luto é um processo. É bom lembrar que as perdas da nossa vida, as perdas são irreparáveis. Quando a pessoa morre, é uma perda irreparável. Nada que você faça trará a pessoa de volta. Nada que o parente faça trará alguém de volta. Nada que alguém ore para ressuscitar não acontece mais, porque já foi, tem muito tempo. A não ser Jesus no túmulo de Lázaro. Então nós precisamos estar prontos para ajudar as pessoas que têm uma dificuldade muito grande de elaborar este luto. Porque quando acontece o luto, existem as fases interessantes do luto. A primeira fase do luto é a fase da negação. O que é a negação? Quando a pessoa começa a dizer, não é possível. Mas será que eu perdi mesmo meu filho? Todo dia eu vejo ele entrando por aquela porta. Meu marido, o amor da minha vida morreu. Será que morreu mesmo? Toda noite parece que ele está comigo na cama. Então, é uma forma de você negar inconscientemente. Conscientemente você sabe que o fato é real. Inconscientemente começa o processo de negação, de sofrimento. Será que ele morreu mesmo? Será que começa... Você pode ter até surtos psicóticos pensando que, na verdade, o outro está vivo. Então, a negação é uma fase bastante interessante para a gente trabalhar. Às vezes é o próprio mecanismo de defesa do ego, do sujeito, da pessoa, mecanismo de defesa para proteger até a mente da loucura. Então, começa a criar um mundo paralelo da realidade, que é o mundo da negação, dizer, não é fato, isso não aconteceu. Mas depois, muitas pessoas passam por essa fase, outros não. Chega um momento, tem gente que fica no momento da negação e adoece mentalmente e se acaba, porque está sempre negando, ele não morreu, ele vai chegar, ele chega aqui qualquer dia. Mas existem outros que entram no segundo momento do luto, que é ficar com raiva. E isso é uma coisa seríssima, porque Deus fez isso. Será que Deus não podia levar outra pessoa? Ou o que foi que ele fez de errado que Deus levou? Que pecado ele cometeu? Ela era uma pessoa boa, ele era uma pessoa maravilhosa, meu filho era tão criança. Por que Deus... alguns chegam a se levantar contra Deus, Deus é injusto. Eu, meu filho, com 10 anos, eu tinha 20 anos de casado e ia comemorar 25. São coisas que não tem como a gente não enfrentar isso no nosso consultório de psicólogo, nos nossos gabinetes pastorais, ou nas nossas visitas pastorais, as viúvas, os viúvos, os órfãos, ou os pais que perderam seus filhos, que é uma coisa tão difícil de entender, porque a lógica da vida é que os filhos enterrem os pais. Às vezes tem filhos que morrem jovens. Então, toda uma coisa muito complexa, é um problema de alta complexidade emocional e espiritual para gente lidar. Mas nós temos que conhecer que é aquela fase de raiva. Ele morreu porque nós não cuidamos dele. Ele morreu porque a mulher não ajudou ele. Porque o médico falhou na hora da cirurgia. Porque Deus nos abandonou. É uma fase que a maioria das famílias enfrentam. É uma raiva contra Deus, ou contra o médico, ou contra alguém que provocou uma raiva, que ele teve um acidente de carro, porque ele estava enraivado com o filho.
a gente fica procurando desculpas esfarrapadas para justificar a nossa tristeza, o nosso luto. E isso é uma fase chamada fase de raiva. Outra fase é a fase que chamaríamos da barganha, da negociação. A pessoa perde um filho, Senhor, então me dê outro filho. Perde um pai, Senhor, então manda uma pessoa que represente com meu pai. Perde o marido do Senhor, então me dê outra pessoa para me consolar, para me abençoar. Começa, para poder superar a angústia, começa a negociar com Deus. Deus está mandando um anjo me consolar. Manda o teu Espírito Santo, ele começa a negociar com Deus, barganhar com a família. Agora ele se vitimiza e diz ao filho, então vocês todos vêm morar na minha casa, porque eu fiquei sozinha, meu filho veio morar comigo. Ele começa a barganhar com os filhos, começa a se vitimizar, não absorve, não elabora corretamente o seu luto, ele para na fase da barganha, da negociação com os filhos, com os parentes, com os amigos. Alguém tem que vir na minha casa que eu estou ficando assustado e tudo mais. Essa é uma fase importantíssima. Mas a fase outra que pode acontecer é a fase de depressão. A pessoa vê que a negação já desapareceu. Aquele problema de culpar alguém passou. Eu não tenho mais em quem segurar. O fato é real, ninguém é culpado por nada, eu realmente perdi. E entra num processo de perda irreparável, de desespero, e vai um processo de depressão. Ou estresse pós-traumático. É um trauma ter perdido alguém, entra no estresse, que pode levar a um processo depressivo. É outro momento tão difícil quando uma viúva entra em parafuso, se tranca dentro do quarto, diz, também quero morrer, acabou, minha vida acabou, para que viver sem meu marido, para que viver sem meu filho, para que viver sem meu amigo, para que viver sem minha amiga, para que viver sem meu pai? Aí a pessoa não elaborou corretamente o luto, e porque a depressão pode acontecer em qualquer dia, mas por tempo limitado. Não pode acontecer por um tempo indeterminado, que a pessoa vai ficar sempre deprimido, acabou a vida para mim. E quando a pessoa tem essa sensação que a vida dele acabou, ele entra num processo de depressão, de angústia profunda, de solidão terrível, de isolamento social. É um processo depressivo. Mas muitos conseguem chegar à quinta fase, que é a fase da aceitação. Deus levou, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu tenho que esperar o dia da vinda de Jesus para estar com Ele no céu. E ele começa um processo de aceitar que foi algo de Deus, que Deus levou porque estava no tempo dele. Isso é um processo que eu e você, conselheiros, talvez um dia alguém terá que consolar também minha família, porque um dia eu posso partir, qualquer dia nós vamos partir. É hora de um processo de aconselhamento, de acompanhamento, de pessoas ficarem mais perto, nesse processo de depressão muito sério, por exemplo, uma pessoa que perdeu onde queria ir até o suicídio. Então é preciso trabalhar isso, com visitação, com oração, com leitura do que a Bíblia diz, com os textos bíblicos que a Bíblia fala sobre, Jesus morreu, todos os apóstolos morreram, todos os grandes líderes da igreja morreram, então a morte é comum a todas as pessoas. Ninguém é imortal. A imortalidade não existe. Porque Jesus morreu para ressuscitar. Só Deus é imortal. Todos nós somos mortais. Ou seja, a aceitação é aceitar a realidade. É sair do mundo da imaginação, do mundo da psicose, do mundo da frustração, do mundo do estresse pós-traumático, do mundo da depressão, do mundo do tudo acabou, para vou recomeçar. Então a aceitação é um processo de recomeço, de um pai que vai recomeçar sem seu filho, de uma mãe que vai recomeçar sem a sua filha, de um marido que vai recomeçar sem sua esposa, do filho que vai recomeçar seu pai, da esposa que vai recomeçar seu marido. Então é um processo que a igreja precisa participar desse processo. Tem uma equipe que trabalha com as pessoas que perderam
Na pandemia nós faltou isso em nós. E as igrejas têm uma equipe de lidar com a dor concreta das pessoas, via online, seja lá como for, para evitar que traumas maiores aconteçam, que outras pessoas adoecendo emocionalmente percam a imunidade e que se tornem vítimas também da morte, precocemente. Este é um trabalho que nós vamos fazer mais e mais, que a igreja precisa fazer. Cuidados que perderam, cuidados que estão sofrendo as perdas irreparáveis da vida. É um cuidado que eu preciso fazer mais como pastor, como conselheiro, preciso ajudar pessoas que estão vivendo uma situação de angústia profunda, de dor profunda, de perda profunda. No dia da perda, eu preciso ser um consolador. No dia da perda, eu preciso ser um instrumento de consolação de alguém. A igreja precisa ser um instrumento de consolo. O Espírito Santo é o consolador. Mas eu sou instrumento do Espírito Santo. Você é instrumento do Espírito Santo. Você é a pessoa que Deus chamou para isso. Para ajudar pessoas, para cuidar de pessoas, para estender a mão, para fazer o milagre da restauração interior. Uma pessoa dentro de um processo de perdas profundas, há uma desconstrução emocional. Há um problema mental nos neurotransmissores, que cada dia a serotonina, a dopamina, a noradrenalina diminuem a ocitocina e a pessoa fica cada vez mais triste, se sentindo desamado, sentindo com perdas terríveis. Então, neste momento, a terapia, o aconselhamento vai restaurar, readaptar serotonina, readaptar dopamina, readaptar noradrenalina ou ocitocina. Então é isso aí que eu preciso pensar com você que é um pastor, um cuidador, um acolhedor. Acolher as pessoas nas suas perdas é o ministério da igreja também. É o ministério pastoral, é o ministério do conselheiro cristão. Deus abençoe você e nos ajude a lidar com as nossas perdas também, que nós todos temos. Sal da terra e luz do mundo, expressões que marcaram a vida daqueles que foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus e devem marcar nossa vida hoje. Esta é a missão e o chamado da igreja. É o que nos identifica como seguidores de Cristo. No segundo trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, aprenda detalhadamente sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, comentada pelo pastor e escritor Osiel Gomes. Os princípios da Palavra de Deus são diretamente opostos à realidade deste mundo e não podemos nos conformar com o modelo mundano, mas seguir a verdade transformadora da Palavra de Deus que Jesus ensinou. As batalhas de nosso tempo devem ser combatidas com armas espirituais. Não devemos temer as circunstâncias, mas crer no poder daquele que criou todas as coisas. No Sermão do Monte, Cristo nos revela acerca do favor de Deus e nos mostra que somos uma nova criatura, filhos amados do Pai. Seja fortalecido pela Palavra de Deus na escola dominical. Explore cada detalhe das lições bíblicas de adultos no segundo trimestre e conheça o novo currículo da CPAD. Com novos recursos, mas mantendo sua identidade de sólida unidade doutrinária. Plano de aula, auxílios teológicos e de educação cristã, comentários, revisão de conteúdos e muito mais. Amplie seu conhecimento e entenda a importância dos valores do Reino de Deus em sua vida. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. À venda também nas livrarias evangélicas em todo o Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical.